Nós estamos cada vez mais convencidos que Jesus, Ele está sempre disposto a ajudar aqueles que creem, aqueles que têm a percepção, a visão. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre visão. Quantas pessoas neste mundo têm uma visão de um negócio? Ele cria possibilidades aonde as pessoas que o cercam jamais teriam essa iniciativa. E muitas das vezes nós, humanos, admiramos outras pessoas por serem bem-sucedidas na vida, no seu lado financeiro, e esquecemos que aquela pessoa, ela teve uma visão. Ela teve uma visão entre a sociedade, que aquilo que ela se propôs a fazer, ou propusera antes, haveria de ter um resultado muito edificante para a sua vida. Eu gostaria de ler aqui sobre o cego de Jericó. Aqui vai dizer, vamos ilustrar um pouquinho aqui essa passagem para nós chegarmos a um denominador, para nós começarmos a ver o que é visão. Eu gostaria que o irmão poderia me segurar a página aqui, irmão João. Isso, ela vai falar por causa do vento, né? Diz assim o texto, em São Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Aqui no caso, passagem, o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto no caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamasse, ou seja, chama ele, que o chamasse. E o chamaram. O cego dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, falaram para ele, levanta-te, que ele te chama, Jesus está te chamando. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Fez uma pergunta para ele, uma interrogação. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, vírgula, e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Obrigado, irmão. Nossos amados, aqui está um exemplo. Vamos fazer um pouquinho assim, uma narrativa, e analisando o que aquele cego tinha visto. Ele não tinha visto nada, mas ele ouviu falar de Jesus. Como nós estamos falando de Jesus aqui hoje,
E ele, em meio àquela multidão, ele percebeu que Jesus passara por aquele lugar, porque aquele lugar, ele foi transformado em um clamor de libertação. Ele conseguiu enxergar, mesmo não tendo olhos, mesmo não enxergando, ele teve essa visão que ele tão pouco só chegasse a Jesus, ele voltaria a visão dele, que ele não seria mais cego. E ele se determinou, e ele foi. O texto narra aqui que ele estava com a capa. E quando os discípulos chegaram até ele e disseram: ó, Jesus ouviu a tua voz, Jesus ouviu você falando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele disse que eu viesse até aqui para dizer-te que tu vá até ele. Meus amados, quando ele ouviu isso, ele estava com a capa, imagina parecendo um cobertor, algo desse sentido. Simplesmente ele desprezou aquela capa, ele jogou aquela capa e foi até Jesus. Ele jogou aquela capa, aquilo que embrulhava ele, aquilo que protegia ele, e foi pegar a proteção de Jesus. Simplesmente ele chegou até Jesus e Jesus disse: o que é que tu queres que eu faça? E ele disse: que eu tenha visão. E Jesus chegou e falou a ele: vá, a tua fé te salvou. E o texto diz que a visão dele voltou na hora. Ele começou a enxergar. Imagine vocês sendo cego, a pessoa cega, e de repente ela começa a ver. O que ele poderia estar fazendo naquela hora? Sair correndo e gritando: hoje eu estou vendo. Procurar as famílias, procurar os pais, mães. Olha a atitude de visão. O cego não fez nada disso. A Bíblia diz que então, desde então, ele conseguiu, ele resolveu seguir Jesus. Ele, naquele exato momento, ele decidiu: vou seguir Jesus. Amados ouvintes, veja quanta cegueira nós podemos estar na nossa frente, quantas capas, quantos impedimentos estão nos atrapalhando de seguir a Jesus, de ir até Jesus. Os problemas que nos avizinham, os problemas que nos cercaram, estão impedindo de ter esta visão. E o meu conselho hoje aqui: faça como o cego, jogue a capa, que seria a coisa que tampa os seus olhos. O que tampa os seus olhos espirituais hoje é a capa, é o que te esconde de Jesus. Tira a sua nudez, a nudez do pecado. Vá até Jesus, que Ele vai te vestir a sua alma. Ele vai fazer a tua alma enxergar que Ele, como diz o Humberto, que Ele é o caminho. Doravante, aquele cego começou a pisar as pegadas de Jesus. O Evangelho é pregado para que você tenha esta visão, que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Verbo que se fez carne.
Muitos ali duvidavam que Jesus estava vendo aquele cego. Jesus já tinha visto aquele cego, mas Jesus estava esperando aquele cego tomar atitude de visão, proclamar, declarar o que ele queria. Hoje, quantos de nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Façamos um exame no nosso interior, desse o que nós precisamos ter, o que nós precisamos, qual é a atitude que nós devemos tomar. Você, meu ouvinte, qual é a atitude que você tem que tomar para você seguir a Jesus, para você largar a capa, largar o pecado, largar a incredulidade? Aquele cego creu que tão somente ele chegasse até Jesus, não precisava de Jesus pôr as mãos dele. Ele determinou que tão somente ele chegasse até Jesus, ele estaria vendo. Aleluia! Jesus disse: a tua fé te salvou. E eu digo hoje, meu ouvinte, meu amigo, se você olhar pelos olhos da fé, tu serás salvo, tu e tua casa será salvo, teus problemas serão jogados fora, igual o cego jogou aquela capa. Joga a capa da incredulidade fora. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia! O que Jesus quer é que você entregue a Ele, declare a Ele que você é um servo dEle, declare a Ele que sem Ele você não conseguirá ver mais nada. Veja pelos olhos de Jesus, veja na Bíblia que Jesus Cristo se fez carne. Ele é o verbo de Deus, ele era o verbo, era a palavra falada, e a palavra falada está impressa. Leia a palavra impressa, que ela é a palavra falada. O cego sabia que tão somente ele chegasse perto da palavra falada. O que Jesus disse para o cego? Vá, palavra falada, tua fé, não a minha, tua fé te salvou. Hoje o apelo é esse. Jesus está te perguntando, fale a palavra, fala: Jesus, então somente eu chegar até ti, Jesus já chegou. Fale a palavra. O que você necessita? Você necessita de uma transformação, você necessita de ter gozo, de ter paz. Você que está aflito, você que está necessitado, você que está doente, você que está perdido, você que está cego em meio aos problemas, Jesus está falando. Simplesmente fala a palavra. A palavra diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus está chamando. Fale a palavra, mas não só adianta falar a palavra, siga. Jesus não pediu que ele o seguisse, mas ele teve a revelação que a única forma dele manter vendo as coisas era com Jesus, porque ele poderia estar vendo as coisas e ir para um prostíbulo, ele poderia estar vendo as coisas e cair num laço de Satanás, mas ele viu a luz. Jesus é a luz. Ele preferiu abandonar tudo que deixava ele cego, o que deixava aquele cego
sem ver naturalmente, era incredulidade. Quantas vezes nós não vemos os problemas que nos cercam por causa do quê? Por causa da incredulidade. E a palavra de Jesus Cristo, ela é pregada para que você rompa essa incredulidade, que você possa jogar esta capa, que você possa escutar também aquele cego escutou. Ou quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja literal é você. A igreja não é um templo físico. Você é um membro do corpo de Jesus. Naquele exato momento, aquele cego passou a ser um membro do corpo de Jesus Cristo. Esta é a igreja. Jesus está chamando alma aflita, alma cansada, alma que está com uma capa pesada. Desprenda desse jugo, desprenda de todo o peso que Satanás colocou. Abra os seus olhos espirituais. Esse mesmo Jesus Cristo está aqui hoje. Ele não morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, chamando a última alma. Talvez hoje seja o último apelo. Nós estamos apelando. Jesus Cristo já te salvou, Jesus Cristo já te curou. O que você tem que fazer? Reconheça. Qual é a forma de você reconhecer? É você se desprender desta capa, deste jugo. Jesus Cristo está chamando. Venha como está. Não importa a forma, a circunstância que você se encontra. Meu ouvinte, amigo, Jesus está chamando. É a chamada final. Esta mensagem está sendo proclamada há mais de 50 anos aqui no Brasil. Deus está chamando, Deus está pedindo, através da sua palavra, que nós anunciemos que Ele está voltando. Jesus está voltando, como aquele cego estava esperando Jesus voltar. Ele sabia que Jesus já tinha ido em outros lugares, mas ele falou: quando Jesus passar aqui, perto da vizinhança, eu vou clamar por ele. Aleluia! Você já deve ter clamado por uma mudança. Se você já clamou por uma mudança em sua vida, faça o que Jesus mandou o cego fazer. Se você clamou para ver Jesus, hoje é o dia. Se você está cego, desnorteado, sem rumo, sem caminho, sem endereço, o endereço da glória chama-se Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele foi até o Calvário, derramou o seu sangue por você, fez o sacrifício, morreu, ressuscitou para provar que nós não passaremos por uma segunda morte. O Evangelho te dá essa certeza. Você jamais terá uma segunda morte. Você pode morrer esta carne, mas tua alma viverá. A segunda morte é lago de fogo, de enxofre, está preparada para Satanás e seus anjos. Satanás já está com a sua sentença decretada, lago de fogo, e ele está atirando os seus últimos cartuchos, porque ele sabe da sua perdição. Ele sabe que para ele não há remédio, para ele não há chance, mas para você, meu ouvinte, há uma chance. Por quê? Porque você está respirando, porque você está gemendo. Aleluia! Jesus veio para aqueles que estão gemendo. Jesus veio para os mancos, para os aleijados,
para os necessitados, para os pobres de espírito. Você pode ser milionário, mas se você está pobre de espírito, lhe falta Jesus. Jesus é rico, dono do ouro e da prata. Jesus é o Pai da eternidade. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não conheceu. Aleluia! Já passou-se 2024 anos e nós, todos os evangelistas, todos os discípulos estão anunciando: falta o mundo conhecer Jesus. O mundo tem que conhecer Jesus. Enquanto nós estivermos aqui nessa dimensão, São Marcos 16 vai ser cumprido. Vamos anunciar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! E esses sinais vão seguir aos que crêem em meu nome. Expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. No nome de Jesus. Em meu nome porão as mãos sobre enfermos e os curarão. Jesus põe a mão no seu coração. Jesus te liberta. Esta mensagem não morre. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus amado. Quão feliz eu estou, Senhor, de saber que tem essas pessoas que estão crendo que o Senhor vive, que o Senhor reina no coração daquele que teve a visão, igual o cego teve. Se você teve essa visão, como o cego de Jericó teve, arrependa dos seus pecados, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2, versículo 38, cumprindo a ordenança de São Mateus 28, capítulo 19, versículo 19. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebas o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo fará com que você faça igual o cego. Aquele cego recebeu o dom do Espírito Santo. Desde então, ele continuou no caminho de Jesus Cristo, seguindo a Jesus. Este é o convite. Siga Jesus, larga a sua capa, larga os seus problemas, entregue tudo a Jesus, e Jesus te fará enxergar o caminho que te leva à eternidade, te leva à Nova Jerusalém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.